Muito bem, boa noite. Vamos iniciar então a aula de hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui na sala virtual como é que ela está dividida. Pessoal, nós vamos entrar no mundo das operações enxutas e do just-in-time, que são estratégias hoje das mais usadas no mundo empresarial, né? Principalmente no ramo fabril, industrial. Mas também já tem, eu trouxe aqui alguns exemplos, experiências bem interessantes no mundo de serviços, prestação de serviços. Tá? Então eu tenho aqui uma introdução, quem conseguiu ver, são vários pequenos vídeos de 1, 2 minutos que eu vou pedir para vocês assistirem. Eu vou passar 2 ou 3 deles aqui só depois para contextualizar, tá? Mas é interessante para vocês captarem alguns conhecimentos aqui. Depois tem o assunto propriamente dito e hoje sim a gente aprofunda, né? Tem tudo a ver com o assunto de hoje. A gente aprofunda o capítulo 8 da ISO 9001, que é a parte de operação, justamente a parte de transformação do produto, prestação de serviço e tudo, né? Depois eu explico isso para vocês. Então tem 2 assuntos e por conta desses 2 assuntos tem 2 questionários. Tá? Tem um questionário da aula propriamente de Just in Time, que a gente vai passar para vocês daqui a pouco, e o segundo questionário que é específico da ISO 9001, capítulo 8, porque é um capítulo bastante encorpado, então não deu para resumir assim em 3, 4 perguntinhas para que vocês tenham um entendimento do todo, então a gente ampliou um pouco. Tá? O próprio capítulo, eu vou demorar um pouquinho mais para explicar do que em relação aos anteriores. Mas é tranquilo para entender, depois qualquer dúvida a gente vai discutindo. Tá? É o capítulo que faz as coisas acontecerem, né, dentro das empresas, né? Então ele é muito auditado, né, muito verificado para ter certeza que as coisas estão funcionando bem ali. De qualquer forma, eu deixei prazos distintos, ó, pessoal. Até a próxima aula, então, vocês têm um questionário e o da ISO, então, tem um pouquinho mais de tempo, não tem problema, vocês podem uma semana a mais ali para poder resolver. Né? Mas se já conseguirem fazer tudo hoje, tanto melhor. Tá? Eu acho que dá tempo aí, quem persistir até o final, né, o código está reduzido. A gente não se motiva tanto quando tem pouca gente, né, mas fiquem comigo aqui, né, que não vão se arrepender. Tá, pessoal? Então esse é o nosso escopo. Na aula que vem a gente continua esse assunto com o mapeamento do fluxo de valor, que é uma ferramenta indispensável para a implementação das operações enxutas. Então, a aula que vem a gente vai ter uma novela, vou narrar para vocês toda a implementação de um Lean. Né? É o jeito que eu entendi ali melhor. Não tem coisa melhor do que tu ir explicando e fazendo. Vocês vão fazer junto comigo, então na aula que vem a gente tem esse avanço aí também. Sobre mapeamento de fluxo de valor, MFV, aquele livro da Lelis que eu pedi para vocês estudarem, né? Tem lá também, fala um conteúdo. Então, vocês vão navegar entre o que eu vou dar hoje, o livro da Lelis, mais outros vídeos que vocês vão assistir para poder responder o questionário de hoje, tá? O questionário relativo ao Just in Time. Tá? Então, isso aí tudo está previsto já. Bom, indo para o nosso conteúdo, deixa eu só sintonizar aqui. Ok. Pessoal, vocês vão encontrar aí na nossa biblioteca, tanto a física quanto a virtual, uma série de obras de muito bom nível sobre esse assunto. Ele vem ganhando força aí nas últimas 3 décadas e tem evoluído bastante. Tá? A gente vê aí literaturas, artigos, trabalhos científicos dos mais variados e bons trabalhos. As empresas têm se esforçado para ampliar o escopo de atuação das operações enxutas. Tá? Então eu vou tentar trazer aqui os pontos principais nessa primeira exposição, sempre lembrando, né, tem o livro da Lelis para ter um entendimento mais completo, aquelas 10 páginas lá que eu deixei para vocês lerem, quem já leu ótimo, quem não leu, dê um jeito de ler, e mais do que a gente ainda vai ver na aula que vem. Bom, pessoal, como eu falei, a abordagem enxuta, ela surgiu no Japão, em especial na Toyota, né? Então quase tudo que a gente ouve hoje falar de avanços, ferramentas de gestão, melhoria contínua, Kaizen, e aí tem uma nomenclatura vasta aí que vocês vão se defrontar caso aprofundem mais esse assunto. Tá? Mas o termo mais usado hoje é Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta. Na abordagem aí do Slack, que é o livro que eu me baseei, ele ampliou isso aqui para todo tipo de operação, porque não é só a manufatura hoje que usa a cultura Lean. Né? Quando falar Lean, pessoal, Lean quer dizer uma coisa limpa, enxuta mesmo. Né? Então, sempre associem isso, a palavra-chave aqui é eliminação de desperdícios. Tá?
Esse é o princípio-chave. Então, está bem aqui, ó, mover-se na direção de eliminar todos os desperdícios de modo a desenvolver uma operação que é mais rápida e mais confiável, produzindo produtos e serviços de alta qualidade e ao menor custo possível. Parece meio utópico conciliar tanta coisa boa num conteúdo só, mas é justamente este o grande princípio do Lean Manufacturing, né, da abordagem enxuta. Pessoal, embora tenha aí, se a gente vasculhar literaturas, vai ver algumas nuances, algumas pequenas diferenciações, nós vamos usar aqui os termos operações enxutas e just-in-time como sinônimos, porque eles estão intimamente ligados um ao outro. Serve para o nosso conteúdo aqui, para o nosso aprendizado, tá? Há pequenas, como eu falei, diferençazinhas ali de uma ou outra abordagem, mas não é relevante para nós isso. O JIT, então, pessoal, é tanto uma filosofia quanto um método para planejamento e controle das operações. Muitos aqui eu só vou ler, né? Depois vocês vão buscar aqui nos slides algumas respostas, tá? Mas quando eu entender importante, eu cito algum exemplo aqui. Administrar bem a produção e os estoques, evitando todo tipo de desperdício, sobra ou perda, hoje em dia é uma questão vital para qualquer empresa. Pode-se dizer o seguinte, pessoal, as empresas são medidas pela quantidade de desperdício. Desperdício quase zero, empresa de alto nível. Grandes ou médios desperdícios, empresa de segundo e terceiro nível. É assim que está dividido o mundo. Eu espero que vocês venham a trabalhar ou a construir empresas de primeiro nível. É isso que a gente vai dar como tópicos principais para vocês. Tá? Então, o Just in Time quer dizer em cima da hora, instantaneamente, surgiu no Japão em meados da década de 70, então já são praticamente 50 anos, sendo que a sua ideia básica e seu desenvolvimento foi creditada à Toyota. É uma administração eficiente da produção, com estoques apenas nas quantidades suficientes, sem nenhum excesso, tanto de matérias-primas quanto de insumos, quanto de produtos acabados. Então, assim, ó, quase não tem estoque. A meta, vocês verão ali, sempre é zerar o estoque, mas isso na prática é um tanto utópico. Mas os estoques são muito reduzidos. Depois a gente vai mostrar isso em videozinhos ali para vocês. Então, o JIT reduz estoques e com isso diminui gastos com armazenagem, espaço e pessoal. Eu não preciso mais investir em grandes armazéns, em equipes de movimentação de armazéns, vigilância de armazém, iluminação de armazém, seguro contra incêndio de armazém, tudo isso aí eu elimino. Simplesmente praticando uma filosofia tão simples e direta como é o Just in Time. Agora, tem que ter um grande dinamismo com os teus fornecedores, com as tuas pessoas e bons sistemas de controle. Então, tem alguns pré-requisitos para a gente chegar lá. Então, pessoal, aqui nesse diagrama ó, é um modelo, é um comparativo entre os modelos tradicionais de gestão. Quem fez gestão da produção aí, vocês fizeram já, devem ter visto um pouco dessas simbologias, né? Aqui esses estágios seriam postos de trabalho, tá, pessoal? Estágio A, estágio B, estágio C. Tipo uma linha de produção, ok? O que acontece normalmente? Tem um carinha trabalhando aqui no estágio A, que ele vai produzir peças semi-prontas, semi-acabadas. E ele vai produzindo, a máquina está 1000 ali e ele forma o estoque dele. Aí o cara do estágio B vem aqui, pega alguns componentes desse estoque e faz a parte dele e vamos dizer que monta mais um estágio naquela linha de montagem e faz também o estoquezinho dele, ou estoque de produto já pronto, acabado. E depois ele passa para um estágio C, que vai fazer assim por diante para os demais estágios. Então, as empresas, na abordagem tradicional, eles vão colocando estoques grandes, médios, pequenos, entre os vários estágios de trabalho. Hoje não é mais tanto, mas era muito comum a gente encontrar isso nas empresas. Um carrinho ali, um container, um contenedor, enfim, com peças antes e depois do posto de trabalho. A abordagem JIT faz o seguinte, ó. As entregas são feitas contra solicitação, somente contra a demanda. O que quer dizer? Funciona de trás para frente, pessoal. Olha só. Aqui eu estou empurrando a produção, tá? Estou empurrando do A para o B, do B para o C. Aqui quem movimenta tudo é o estágio C. Se o estágio C não está sendo demandado nem por cliente, nem por ninguém, ele fica parado.
e todo o resto atrás dele fica parado também. Quando o estágio C é demandado, depois a gente vai ver exemplos, seria lá a ponta lá de comunicação com o cliente. Entrou alguém na minha loja, ou entrou um pedido de cliente. Aí o estágio C solicita, faz um pedido para o estágio B, que é o anterior, para ele produzir peças para completar a entrega aqui. E esse, por sua vez, uma vez demandado, faz exatamente a mesma coisa. Então todo mundo vai pedindo de trás para frente, somente quando necessário. Por isso que não tem estoque. Porque pode ter máquina parada. Alguém vai dizer, mas máquina parada também não é desperdício? Sim, mas vocês vão ver que na filosofia Agite isso até é tolerável. Até mais tolerável do que tu juntar estoque. Máquina parada é uma coisa aceitável, ainda dependendo da circunstância. Estoque não. Tem vantagens, pessoal. Depois veremos as desvantagens. Em relação aos objetivos de desempenho, vocês devem ter aprendido objetivos de desempenho na gestão da produção. Qualquer coisa, tem vídeos meus, se quiserem recapitular, que fala estritamente sobre objetivos de desempenho no mundo da produção. Tá? Tem vantagens em custos, uma vez que o JIT busca que os custos de cada um desses fatores seja reduzido essencialmente ao necessário. Eu não compro nada em excesso, compro só o necessário, que eu vou usar naquele pedido, naquela produção, naquela corrida. Qualidade. O sistema ele é todo preparado para evitar que os defeitos fluam ao longo do fluxo de produção. É muito comum, pessoal, em sistemas tradicionais, aqueles que fazem estoques, quando um produto é defeituoso, aquele defeito vai viajando na linha de produção e vai parar lá na mão do cliente. Aí é tarde demais. Eu já vou deixar o cliente insatisfeito. No JIT, não. A cada posto de trabalho, o operador ou os operadores, eles já têm que fazer uma inspeção de qualidade e se der problema, eles param tudo. Eles não deixam que o produto com má qualidade vá adiante. O único nível aceitável de defeitos é 0. Eles não deixam o defeito ir adiante na linha de produção. A abordagem enxuta influenciou a gestão da qualidade, que nós estudamos aqui. Tudo isso aí que a gente estudou tem fundamento lá nas operações enxutas. Uma vez que os erros são fontes de desperdício e todos na operação devem estar envolvidos em alcançar uma situação livre de erros. Tanto é verdade, pessoal, que quando dá um problema, é bonito de ver, eu já vi isso acontecendo em fábricas, em visitas que a gente faz e nas que a gente atende, né? Eu tenho que dar essa autoridade para os operadores. Se eu não der essa autoridade para os operadores, eles vão fabricar defeito. Mas se eu dou autoridade para eles, quando um constata um defeito, todo mundo para. E todo mundo se reúne para tentar resolver aquele defeito. Não é muito da cultura ocidental que quer ver as linhas produzindo, mesmo que seja para estoque, mesmo que depois esse estoque não vá ser vendido. Eles querem produção, acho que isso aí que se ganha dinheiro, e não é assim que se ganha dinheiro. Com a filosofia Agite, a gente elimina desperdício e ganha muito mais dinheiro e atende também tranquilamente o nosso cliente. Claro que tem limitações, depois a gente vai ver. Flexibilidade, o sistema Agite aumenta a flexibilidade de resposta do sistema para a redução de tempos envolvidos no processo. Eu tenho mais flexibilidade de atuar e reduzir lead times, tempos de setup de máquina. Em paralelo a isso, então, eu ganho velocidade, a flexibilidade, o baixo nível de estoques e a redução de tempos permite que o ciclo de produção seja mais curto e o ciclo mais veloz. Eu consigo entregar em menos tempo usando o JIT. As pessoas acabam trabalhando preventivamente, planejam melhor o fluxo do processo produtivo e esse aprendizado, ainda que no início seja um pouco travado, com o tempo vai se tornando uma grande vantagem competitiva. A confiabilidade das entregas também é aumentada através da ênfase na manutenção preventiva e da flexibilidade dos trabalhadores, o que torna o processo mais robusto. Pessoal, um princípio básico que não é muito aceito em países tipo o Brasil, onde os sindicatos são mais fortes, né, é que o trabalhador ele tem que ser quase que um especialista na máquina. A gente dá cursos para eles, no JIT, para ele entender um pouco da mecânica da máquina, da eletricidade da máquina, dos mecanismos, para ele fazer aquelas manutenções mais básicas, para ele atuar preventivamente, não deixar a máquina estragar. O operador é amigo da máquina. Quando ocorre um problema, na abordagem tradicional, o problema é da manutenção. Aqui não. Quando ocorre um problema, o problema primeiro é do operador. Alguma coisa ele tem que
ajudar para que eu diminua essa possibilidade de falhas de máquina. Então, usa-se bastante manutenção preventiva. Nós vamos ter uma aula só sobre manutenção e confiabilidade, e aí lá a gente dá mais uma aprofundada nesse assunto. Agora tem limitações, tá, pessoal? As limitações do JIT estão ligadas à flexibilidade do sistema, principalmente no que se refere à variedade de produtos oferecidos no mercado e à variação da demanda no curto prazo. O que eu quero dizer com isso? O JIT não lida muito bem quando eu tenho uma alta variedade de produtos, tamanho 1, tamanho 2, cor A, cor B, produto para público A, para público X. Quando a variedade é muito grande, aí o JIT já não lida tão bem. Existem, né, outros sistemas de produção que dão mais conta disso aí. E também quando a demanda varia muito, pessoal. Tá? Então a gente tem empresas, a gente já tratou disso, vocês devem ter visto na administração, na gestão da produção. A gente vê que a sazonalidade em alguns tipos de negócios é muito forte. Tá? Então a gente acaba sofrendo com a questão da sazonalidade. E o JIT também não lida muito com isso. Se eu tenho uma empresa que em determinados períodos do ano está meio ociosa, em outros períodos ela está no pico sempre, o JIT já não é tão apropriado, né? Principalmente empresas assim que produzem produtos de verão ou de inverno típicos, eles vão ter essa dificuldade. Mas mais adiante a gente vai ver que até certo ponto dá para aceitar, dá para conciliar os dois. No seu todo, pessoal, o JIT torna-se mais difícil de ser realizado quando a empresa oferta uma grande variedade de produtos, dada a dificuldade de atender instantaneamente a diversidade de componentes. Aí eu vou ter muita peça, muito componente, muito fornecedor para lidar quando a variedade é muito grande e isso dificulta. E já num ambiente que ocorrem súbitas variações de demanda, o JIT se mostra incapaz de atendê-la, dada a dificuldade de nivelar ou sincronizar a produção. A gente vai ver depois que tem alguns mecanismos, tudo é nome em japonês, vão se acostumando, tipo Heijunka, que é uma sincronização da produção. Depois vai ter um videozinho ali que ilustra bem isso, vocês verão como dá para fazer até em simulação em sala de aula. O JIT, então, funciona melhor quando a demanda independente é nivelada e a demanda dependente é sincronizada. Demanda dependente, né, e independente, vocês devem ter estudado isso na gestão da produção. Só estou recapitulando aqui. Bom, então, pessoal, a gente trabalha, vocês sabem, né, na programação de estoques, a gente tem dois tipos de planejamento e controle, né? O sistema puxado e o outro o sistema empurrado. Já citei um pouquinho na introdução do assunto hoje aqui. Quando eu vou produzindo estoque, eu sempre vou passando a minha produção para o próximo posto de trabalho, na linha de produção, eu estou empurrando a produção. Inclusive, quando lá no estoque de produto acabado eu tenho um monte de coisa estocada, em algum momento eu estou tentando, com o meu departamento de vendas, empurrar isso para os meus clientes. Corro o risco deles não comprarem tudo. E eu tomar prejuízo. Né? O produto vai ficar parado lá. E a produção puxada, ela é puxada pelo último posto de trabalho, aquele que está em contato com o cliente, mediante demanda do cliente. Se o cliente pediu, eu começo a produzir. Se o cliente não pediu, tudo parado. Então, esse é um ponto importante. E ele é baseado, então, o JIT no sistema puxado, como eu falei há pouco. Já o MRP é sistema empurrado, isso vocês também estudaram lá na gestão da produção. Não deixem de olhar os meus vídeos, esses que eu deixei ali como estudo independente, para recapitular lá plano mestre de produção, MRP, que são conceitos que de repente vocês viram há um ano atrás. Vejam a minha abordagem, vai ficar fácil de encaixar aí nas aulas futuras, né? Mas é tema lá da gestão da produção. Então a gente costuma fazer esse desenhozinho aqui, ó, pessoal. Sistema empurrado, então, ó, isso que eu antes mostrei no diagrama, agora está aqui numa figura, fica um pouquinho mais elucidado, né? Está aqui um carinha trabalhando, está pequenininho aqui, né? Ele está trabalhando e tentando produzir o máximo que ele pode. Ele tem um estoque de componentes antes do posto de trabalho dele. Aí ele vai produzindo, programa aqui o posto de trabalho dele, vai produzindo peças ou subcomponentes e joga ladeira abaixo para o cara do próximo posto de trabalho. Esse aqui vai pegar a mesma coisa, vai produzir, joga ladeira abaixo. E esse aqui vai fazer a mesma coisa e joga ladeira abaixo, que seria o estoque de produto acabado lá, esperando o cliente chegar para fazer um pedido de compra. Tá? Então, eu vou empurrando isso ladeira abaixo. Já no just in time, tá? Eu espero acontecer a demanda,
Esse carinha aqui que está em contato com o cliente recebe o pedido do cliente, faz um pedido de materiais para o posto anterior e só monta aquilo que o cliente pediu. Depois esse cara faz o mesmo com o antecessor, só monta aquilo que o posterior pediu, e esse aqui faz o mesmo, e eu vou fazer o mesmo lá com os meus fornecedores. Tem um videozinho ali que depois ilustra isso, esse feito por mim, né, que mostra em linhas gerais esse comportamento. Objetivos então, pessoal. Melhoria contínua do processo produtivo, a gente implanta a cultura Lean porque eu quero melhoria contínua. Visa atender a demanda instantaneamente, com qualidade perfeita e sem desperdícios. E a perseguição desses objetivos, ele dá através de um mecanismo de redução de estoques, os quais tendem a camuflar os problemas do processo produtivo. Na cultura oriental, estoque é esconderijo de problema. Ele camufla. A gente fica feliz em ver o estoque inchado. Ah, olha como produzimos ontem. Todos os defeitos estão ocultos naquele estoque. Tá? Ele é uma espécie de manto negro estendido sobre o sistema de produção. Vamos ver aqui ó, a figura. Ó. É assim que os caras enxergam. Ó. É como se o meu estoque, né, fosse o nível d'água aqui. Ó. Eu tenho problemas de estoque em processo, produto defeituoso, quebra de máquina, retrabalho, refugo, um monte de problema aqui. Mas como eu tenho bastante água, bastante estoque, o navio está navegando ali e não vê aqui, né? Não vê esse pedregulho ali. Para ele está tudo certo. O problema continua lá, mas oculto. A partir do momento que eu reduzo o estoque, reduzo o nível d'água, os problemas começam a aparecer. Essas pedras aqui começam a ficar visíveis. E aí, quando eu estou diante de um problema visível, é óbvio que fica mais fácil resolver. Quando os problemas eu não enxergo, o estoque me oculta, eu vou empurrando com a barriga, vou deixando. Tá? Então, mudou completamente com a cultura Lean o enfoque dos gestores de 50 anos para cá. Eles querem enxergar os problemas, porque eles enxergando, eles têm mais condições de resolver. Tá? Então, o estoque é um inimigo a ser combatido. Aí, aquilo que eu falei, pessoal, mesmo num ambiente avançado de operações enxutas, o atingimento de altos padrões em todos os objetivos de desempenho na produção requer alguns sacrifícios. Essa consciência a gente tem que ter. Não tem o método perfeito. Às vezes eu, em nome de um objetivo ou dois, eu sacrifico um terceiro ou um quarto. No JIT, o principal aspecto sacrificado é a utilização da capacidade. Vamos ver por quê, ó. Em um processo enxuto, qualquer interrupção irá afetar o resto do sistema, pois é necessário parar a produção diante de eventuais problemas. É aquilo que eu falei para vocês antes. Para tudo. Na cultura ocidental, é o maior estresse do gerente de produção. Meu Deus, as minhas máquinas estão paradas, eu sou pago para tocar essas máquinas. Não, tu é pago para dar lucro para a tua empresa. Dar lucro é produzir o que tu sabe que vai vender. E não produzir o que tu não sabe que vai vender e ficar lá estocado, vai ficar obsoleto, vai perder validade e a gente não consegue vender depois mais nada. Tá? Então, essa mudança de cultura é essencial para a gente poder, então, entender a questão da capacidade. Então, sim, se em alguns momentos eu vou sacrificar a produção para resolver problemas, eu vou ter uma menor utilização da capacidade. Vocês aprenderem gestão da produção, lá, estudos de capacidade. Claro, na medida do possível, eu tento usar ela ao máximo. Mas esse compromisso, ele é deixado num segundo plano quando a gente usa a filosofia JIT. Se precisar sacrificar a capacidade, ou seja, trabalhar com baixa utilização da capacidade, eu vou fazer. E com isso, eu ganho aonde? Não produzindo estoque de produtos ou produtos intermediários ou matérias-primas sem utilização. Então, eu reduzo por ali. Eu perco numa ponta, mas ganho na outra. Bom, então, pessoal, filosofia das operações enxutas, assim, mais básicas, tá? A principal delas, eliminação de desperdícios, envolvimento dos funcionários da produção. Eu quero a inteligência deles e não só o esforço braçal. Principalmente a inteligência e o saber deles para resolver problemas de qualidade, problemas de produção. Esforço e aprimoramento contínuo. Cultura Kaizen. Kaizen quer dizer melhoria contínua, em japonês. Então, o JIT pode ser definido como sistema de produção com o objetivo de otimizar processos e procedimentos através da redução de desperdícios, melhoria contínua e envolvimento de todos. Os 7 tipos de desperdício. Superprodução, produzir em alta utilização da capacidade quando eu não preciso.
não tem venda ainda certa. Tempo de espera, muitas filas de espera, esperando o produto ficar pronto, esperando o outro fabricar peça. Excesso de transportes, muita movimentação, por isso que a gente tem que otimizar layouts. Excesso de processos e reprocessos, processos às vezes de baixíssima agregação de valor, que estão mais para enfeitar do que realmente agregar valor ao produto. Excesso de processamento, excesso de estoque, já falamos. Excesso de movimentação, não só de materiais, aí, de pessoas também, pessoas, clientes, mão de obra em geral. E excesso de produtos defeituosos. Esses são os 7 focos de combate da filosofia de Assentai. Cada uma delas tem lá suas ferramentas, algumas nós estudamos aqui, ó, produtos defeituosos, questões de excesso de transporte, vocês devem ter aprendido otimização de layout e gestão da produção, então são recursos que nos ajudam a eliminar esses 7 desperdícios. Tem um videozinho que eu deixei ali sobre os 7 desperdícios das operações enxutas, esse eu deixo para vocês olhar depois. As principais técnicas, tá, pessoal? Aí vocês vão ter que recorrer ao livro da Lelis, tá? O 5S, o programa 5S, bastante usado, inclusive empresas daqui. Eu ajudei a implantar muito 5S na minha vida e eu fico feliz quando eu vou nas empresas e até hoje eu vejo o 5S sendo praticado. É uma das primeiras técnicas que as pessoas aprendem, os colaboradores das empresas, quando são admitidos. Como funciona o 5S? Guardar as coisas no devido lugar, não ter desperdício na tua pasta, nos teus guarda-pertences, layout organizado, saúde e segurança, EPI, tudo faz parte do programa 5S. Quem não teve contato com esse programa, dá uma olhadinha, página 249 a 250 da Lelis, que eu deixei para vocês desde a aula passada. Mapeamento do fluxo de valor, esse sim, tá, pessoal? Nós vamos ter uma aula na semana que vem onde eu vou ilustrar isso para vocês, mas quem também leu o livro da Lelis, está ali na página 253 a 255, uma rápida explicação de como funciona, tá? Ferramenta extremamente útil para a redução de desperdício. E o estudo do trabalho, pessoal, que a gente vê lá na gestão da produção. Até dei aula disso nesses dias. O estudo de tempos e movimentos, pega o cronômetro, vai ver se o cara está desperdiçando tempo na tarefa, avalia o fluxo de movimentação para ver se não tem algo mais, um caminho mais racional que pessoas e produtos e materiais podem fazer. Tá? Então é um conteúdo relativo à gestão da produção, está visto lá, tá? Mas ajuda bastante também no diagnóstico de oportunidades de melhoria. E tem várias outras técnicas, pessoal. Eu costumo dizer assim, né? Isso aí não está nos livros, é coisa do Marcão. Para mim, qualquer técnica que combate desperdício de qualquer natureza se enquadra na filosofia DIT. Então sempre está surgindo uma melhor que a outra. Tá? Claro, tem as clássicas que é que a gente deixa aqui para vocês, que a literatura nos traz, mas existem várias outras também. Metas, olha como as metas são ousadas. 0 defeito, tempo 0 de setup, ou seja, não perder tempo de ajustar uma máquina para uma nova produção. Estoque 0, movimentação 0, quebra 0, lead time 0, lote unitário, uma única peça. Em vez de eu encher um contenedor, agora eu vou fazer a novelinha aqui, né? Tá? É muito comum quando o cara tem um posto de trabalho, o cara tem 2 contenedores. Teatrinho, olha como funciona. Isso aqui é o meu posto de trabalho, tá? Vamos dizer que para eu montar essa peça aqui, eu preciso desses 2 componentes. Quem me fornece? O posto de trabalho anterior. Então ele vai acumulando os componentes aqui, nesse contenedor, né? E eu pego esses 2 componentes, parafuso, encaixe, tudo, uso a minha mão de obra, tá? E jogo aqui também, e isso aqui vai acumulando para o próximo. É assim que funciona em uma linha de produção em tudo que é lugar. Estou simplificando. Então, pessoal, aqui vai crescendo o estoque. E o que acontece? Muitas vezes chega numa hora que para, porque tem tanto produto que não cabe mais nesse contenedor, né? Então, eles consideram isso um lote de várias peças. Eu vou fazendo até chegar no limite. E aquele lote, então, vai para um outro estágio de produção. Então, o cara leva, vem alguém e busca, ou tem uma esteira que leva, né? E passa para o novo posto de trabalho. E assim a empresa vai funcionando, vai andando. Aqui é tudo 1 a 1. Eu ganho um pedido, vamos dizer que ali está o cliente, tá?
Aí o cara me diz, ó, o cara quer uma peça pronta. Ah, quer uma peça? Aí eu vou ver aqui que tá faltando esses 2. Aí eu digo pro carinha lá, não, então tudo bem, eu te entrego essa peça, mas daí eu tenho que pedir pro outro ali, o antecessor meu, que ele me entregue esses 2. Então vai peça a peça. Não tem estoque, né? Por quê? Porque o lote é unitário, enquanto que no tradicional o lote é até transbordar, aqui não. Aqui é 1 a 1, tá? Assim que eu entreguei, né? Assim que eu fiz a minha parte aqui, já entreguei para ele, né? Tá resolvida a parada. O cliente já vai levar o produto pronto lá. Então, a eliminação de estoques é bem brutal mesmo. Tem uma simulação também de sala de aula ali que mostra bem essa montagem. O pessoal fez com Lego. Talvez alguém já assistiu. Oi? Sim. Sim, já existia, ele estava começando a se moldar, tá? O Just in Time ganhou bastante força, foi na década de 70 e mais ou menos ali também começou a ganhar força a teoria das restrições. Tanto que os livros anteriores do Goldratt, que foi o cara que fez a meta, eu peguei toda a literatura dele. Antes de escrever a meta, ele escreveu outros livros, e em vários desses livros ele fazia referências ao Just in Time. Ele falava manufatura sincronizada, enfim, ele dava outra nomenclatura, mas os exemplos eram exatamente os mesmos e todos eles eram no sentido de reduzir estoques. Então a gente agora constata isso. Eles andam juntos, eles têm bastante afinidade, sim. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó. As técnicas, então, pessoal, guardem-se aqui porque tem questãozinha depois ali no questionário. Desenvolvimento de práticas básicas de trabalho. Isso aqui é bem da cultura oriental. Nós aqui ainda levamos um tempinho para se adequar. Hoje já está mais disseminado pelo que a gente vê aí nas empresas. Disciplina, que significa seguir padrões de trabalho. Se lembrem do POP. O POP para eles é lei, procedimento operacional padrão, que nós exercitamos aqui, vocês já fizeram até prova disso. POP bem descrito, bem objetivo, as pessoas treinadas no POP, cientes, sabendo o que estão fazendo, porque eles estão seguros, essa é a regra do jogo. Tá? Então, essa disciplina é muito forte no mundo do JIT. Flexibilidade, apesar de eu seguir padrões, não quer dizer que eu sou um cara inflexível. Eu tenho que me abrir para mais tarefas, que nem eu falei para vocês. Ah, não, eu só ligo e desligo a máquina e fico controlando aqui o que está saindo de produção. Não, tu vai aprender um pouco de hidráulica, um pouco de mecânica, um pouco de eletricista, para poder fazer uma manutenção básica na máquina. Isso aumenta a tua empregabilidade. A cultura JIT, ela não vai contra o funcionário, ela vai a favor do aumento das habilidades dele. Você sabe, quem tem mais habilidades tem mais chance de ficar empregado. Então, isso é importante. A flexibilidade, a pessoa tem que estar aberta para mais de uma tarefa. Políticas de recursos humanos justas. Eu sei que o critério de justiça em recursos humanos não é fácil, mas o japonês é muito... Eu falo do japonês porque a coisa surgiu lá, depois se espalhou, a Europa, Estados Unidos, a Ásia toda, né? E aqui na América Latina demorou um pouquinho mais, mas veio para cá também. Talvez no Brasil ainda está um pouco atrasado em termos de políticas justas, mas eles têm lá política assim, ó. O japonês se preocupa que todo colaborador deles tem uma casa. Eles entendem que na filosofia deles, no mundo deles, a ter uma casa é importante, uma casa própria, ou uma casa alugada, mas com um aluguel justo. Tá? Então eles se preocupam com detalhes assim sociais que vieram muito antes dos ESG da vida, pessoal. Hoje eu vejo o pessoal falar em ESG como se fosse a maior novidade do mundo. Cara, eu ouço falar de políticas ESG há 30 anos. Era outro nome só. Os caras gostam de criar rótulos distintos para as mesmas coisas, né? Aí também tem um interesse mercadológico, mas a japonesada já fazia isso. Claro, eles têm os problemas deles lá, não estou dizendo que lá é um paraíso. Tá? Eu sei que tem gente que se suicida lá, né? Mas eles têm um apreço pelo trabalho, tá? E boa parte disso foi edificada em cima da filosofia JIT. Autonomia, delegar cada vez mais. Exemplo, dar responsabilidade aos funcionários para interromper processos diante de eventuais problemas, é o que eu falei para vocês antes. Vocês têm minha confiança, eu sei que vocês não vão parar a produção só porque querem ficar conversando do jogo de futebol de ontem. Não, vocês só vão parar a produção se for para resolver um problema. Isso me interessa, porque eu sei que vocês vão estar usando a mente e vão estar resolvendo um problema. E vocês vão aprender e a empresa vai aprender com isso. Desenvolvimento de pessoal, por tudo que eu falei até agora, aumento da competitividade não só da empresa, mas de cada trabalhador também. Qualidade de vida no trabalho. Pega um programa 5S, pessoal, vocês vão ver um 5S, o 5S já tem 50 anos, vocês vão ver lá, cara, mas isso aqui é ESG.
O cara está preocupado lá que o trabalhador não carregue peso, que ele não se estresse, que ele tenha momentos de intervalo adequados, que ele tenha uniforme, que ele tenha um local para guardar os seus pertences. Eu sei que muitas empresas não dão isso, não fazem isso, mas o 5S já preconiza isso há muito tempo. Ambiente adequado, né? Ambiente com conforto térmico, dependendo da situação. Criatividade, claro, né, pessoal? Se eu vou estar me deparando com múltiplos problemas, eu tenho que ter muita criatividade para resolver esses problemas. Então, eles provocam isso aí o tempo todo, porque sabem que o ser humano fica mais esperto, não fica bitolado, né? Ele não se transforma num robô humano. Não, um ser pensante que está comprometido, engajado com a boa produção, sim, em satisfazer o cliente, mas pensante, capaz de solucionar problemas e se adaptar a diferentes situações. Envolvimento de todo o pessoal, né? Participação nas principais decisões sobre o trabalho e processo produtivo, exemplo que eu já falei. Projeto para manufatura, bons projetos do processo produtivo reduzem custos de produção. A filosofia JIT é a seguinte, ó, pensa nos defeitos na hora que tu está já projetando a máquina. Se tem um produto lá que a dificuldade dele é ajustar a peça, às vezes tem determinados processos produtivos assim que tu tem que fazer um ajuste fino aqui, com uma régua, né, encaixar uma peça ali no meio, depois fazer um calço, e aí ajusta a máquina e ela vai funcionar. Só que de repente eu perco tempo nisso aí. Então eles sempre estão pensando, não, mas tudo bem, esse movimento de fazer aqui o calço, não poderíamos evitar esse movimento? Vai tornar o funcionário mais confortável? Então, ainda na fase do desenho, do projeto, do design, eles já estão pensando em formas de reduzir movimentos anatômicos, né, ergonômicos, diminuir o impacto na saúde da pessoa, aumentar a produtividade, reduzir o tempo da operação, o tempo de ciclo. Então, todas essas questões são vistas ainda no projeto. E aí eles testam repetidas vezes o projeto até dar o efeito que eles querem. Deu efeito, validou o projeto, depois a gente vai ver um exemplo na ISO, agora bota na linha de produção. O japonês gosta de planejar bastante antes. Nós não, nós gostamos de fazer. O ocidental, ainda mais o brasileiro, né? A gente parece que às vezes prefere pular a fase do planejamento e já está fazendo, mesmo que improvisando. Não faz parte da filosofia JIT isso aí. Foco na operação, simplicidade, repetição e experiência trazem competência. Por isso que eles investem tanto em treinamento, em facilidades para o cara simplificar o trabalho, o esforço dele no dia a dia. Máquinas simples e pequenas, eles não investem. Não que eles não tenham, né? O japonês faz de tudo. Mas na linha de produção, eles preferem máquinas simples e pequenas que são mais robustas, mais flexíveis, né? Se uma máquina pequena parar, outras continuarão funcionando e o prejuízo global será pequeno. É mais ou menos assim, ó, pessoal. Aqui dá para até desenhar. Padrão americano. Entrada de produção, um big de um equipamento aqui. Sei lá, pensa aí num quem trabalha em fumageira, num secador de tabaco, né? E aqui a saída. O que acontece? Dá um defeitinho aqui no meio, para toda a máquina. E a produção para toda, não entrego nada. O que o japonês faz? No JIT, eles fazem assim. Eles não pegam um maquinão desses, eles pegam uma maquininha pequenininha aqui, em paralelo botam mais outra, em paralelo botam mais outra, e em paralelo botam mais outra. E aí faz entrada e saída assim. Ó. No somatório dá na mesma. Claro que daí eles já preparam máquinas mais simples, né, que compensam. Então, deu um pane nessa aqui, ó, as outras três continuam funcionando ainda. Eu vou conseguir entregar pelo menos parcialmente a minha produção. Isso é máquinas simples e pequenas, esse é o efeito em relação à máquina grandiosa. Eu sei que, mas isso aqui dá mais produtividade, mas o que adianta mais produtividade para gerar estoque? Vai a partir daqui. Né? Então, esse é uma das filosofias. Arranjo físico para fluxo suave, linhas de produção em formato de U. Não vou recapitular isso para vocês devem ter visto na gestão da produção alguma disciplina relacionada a arranjo físico, algum conteúdo, tá? Formato DU é o seguinte, ó, pessoal, em vez de tu fazer uma enorme de uma linha que inicia aqui, vai terminar lá no outro lado do pavilhão, para ver alguma coisa nessa ponta, tu tem que atravessar correndo para chegar lá na outra ponta e ver o efeito, eles preferem fazer em U, porque aí o cara tá andando aqui, vamos dizer que, né, o U nosso, da nossa linha de produção fosse esse aqui, ó. Então, o supervisor está andando aqui no meio, ele está vendo a coisa entrando e está vendo a coisa saindo já. Então, se deu um problema aqui, que tenha eventuais causa e consequência, ele já consegue logo ver o efeito
e diminui o tempo de deslocamento durante a supervisão. Então, isso aí, tudo foi pensado para agilizar o processo e garantir uma boa supervisão. Técnicas JIT, o manutenção produtiva total, TPM, não confundam, é Total Productive Maintenance, tá? Em inglês, os próprios operadores assumem tarefas básicas na manutenção de rotina. Nós vamos aprofundar isso quando estudarmos confiabilidade. Redução de setup, realizar troca rápida de ferramentas, limpeza rápida de equipamentos e instalações. Redução de setup é o seguinte, né, pessoal? Eu estou fazendo, vamos de novo aqui para o nosso exemplo, tá? Essas canetas aqui são de plástico. É muito provável que tenha uma etapa aqui que a gente chama de injeção. Injeção é fazer, por exemplo, essa tampinha aqui com esse formato. Para ela ficar com esse formato, deve ter uma matriz lá, ó, com vários pontos, né? Que daí injeta uma resina, que é de PVC ali dentro, e sai assim aqui, depois de resfriar, sai isso aqui. Tá? Tudo bem, eu tenho que fazer tampinha para caneta vermelha. Aí, terminou a corrida de caneta vermelha hoje, agora nós vamos produzir caneta azul. E aí a tampinha agora é azul. Muito bem. A máquina está toda lambuzada de vermelho, porque fica resíduo de tinta na produção da produção anterior. Aí tem que ir lá um operador de carga de manutenção, tira todos os restinhos de resina, leva um tempão e todo mundo parado ali olhando. E torcendo para o cara fazer rápido, porque tem que tocar a produção. Então o que os caras fazem? Eles tentam reduzir esse tempo de troca, de setup de máquina de uma corrida para outra. Então, todos esses ajustes preliminares, limpeza da máquina para trocar para uma situação nova, eles fazem o seguinte, já vi, inclusive na Xalingo tem um modelo que eles desenvolveram lá que eu achei muito legal. Eles têm isso muito presente, porque a Xalingo faz muito brinquedo e muito implemento de resina. Então, eles têm injetoras, formatam lá os produtos deles, ou peças dos produtos deles, de vermelho, azul, amarelo, e aí eles jogam aquelas resinas, jogam pigmento para dar uma cor, e lambuza tudo. Então o que eles fizeram? Eles fizeram já um dispositivo que a matriz, porque o grande drama ali é trocar a matriz. Por exemplo, se eu quiser uma tampinha maior ou menor, eu tenho que trocar a matriz. Tá? A matriz é a forma, né? Uma linguagem mais coloquial. A forma que faz essa tampinha aqui ou qualquer outra peça deles lá. Então o que eles fizeram? Eles já deixaram uma matriz pronta, aí chamaram os caras da engenharia disseram, não, assim, ó, bota um braço aqui, ó, com a matriz já das canetas vermelhas ali, tudo pronta. Nós estamos produzindo azul, né? Assim que terminar a produção de azul, tira esse braço aqui e encaixa essa aqui ali e sai produzindo já. Ou seja, o que eles perdiam 2 horas fazendo, agora eles perdem 2 segundos. Isso é troca rápida. Mas aí tem que pensar, tem que investir um pouquinho no equipamento. Foi o que eles fizeram, tá? Só para vocês compreenderem aí. Depois vai aparecer também em vídeos aí, em outras situações, que vocês vão acompanhar. Visibilidade, exibir medidas de desempenho. Se vocês entrar num chão de fábrica, quando vocês fizerem visitas técnicas, olhem bem isso. Quase toda empresa, ela é toda visível, está cheia de gráficos, placar do jogo, né, do jogo deles lá, né, de produtividade, sinalizações, a gente chama isso de gestão à vista. Eles querem sempre estar enxergando se eles estão ganhando ou perdendo o jogo. Quanto já vendemos, quanto já produzimos, a produtividade está boa, acidentes, defeitos, qualidade. E o fornecimento tem que desenvolver fornecedores. Esse talvez seja a parte mais complicada, né? Eu tenho que convencer os meus fornecedores a também fazer o parecido. O fornecedor quer vender, o fornecedor quer te empurrar produto. Vai te dar até desconto para tu comprar em maior quantidade. Mas o que adianta eu comprar em maior quantidade se depois eu não vou vender? Não vou usar aquele material dele, né? Então eu tenho que já ter uma certa previsibilidade, tudo, né? No MRP a gente trabalha isso, mas no JIT, né, a ideia é fazer com que o fornecedor também só me responda quando eu demandar. Bom, então pessoal, o JIT aqui ele pode ser usado, né, em produção puxada, que seria o acompanhamento de demanda. O controle Kanban eu vou mostrar para vocês aqui. Programação nivelada, que a gente estudou no PMP, no Plano Mestre de Produção, lá no Gestão da Produção. Tá? É aquela que a gente produz o mesmo ritmo todos os dias, nivelada, por isso que a gente nivela. Produção intercalada, eu já vou mostrar o videozinho do Rei Junca ali. Sincronização de fluxo, em função da demanda, sincronizar a produção dos itens de alto fluxo e itens repetitivos, visando reduzir a variabilidade de intervalos de tempo. O objetivo é sincronizar processos de forma que eles pareçam seguir uma batida de tambor. Vocês já ouviram essa expressão no Livro Meta, lá o tambor dos escoteiros. Tem a historinha dos escoteiros ali no Livro Meta. Vocês já devem ter passado por essa parte, né? Que o cara lá que era do gerente, que estava ameaçado de perder o emprego,
Agora não me veio o nome dele, tá? Mas enfim, ele é o protagonista, né? E o filho dele foi para a excursão de escoteiros e ele foi junto lá para ajudar, porque já estava devendo uma saída com o filho há muito tempo, porque ele só pensava em trabalho, trabalho, trabalho. E aí ele quis dar uma compensada com o filho e ele conseguiu resolver parte dos problemas da empresa olhando a fila de escoteiros. Porque no escotismo, né, pessoal, eles ganham caminhadas e tempo, né? Eles têm que chegar em determinados pontos de referência em determinado prazo. Então essa é a missão deles. E aí sempre tem quem comanda e tem que chegar todo mundo junto, em fila, ordenado sim, mas todo mundo junto. Não pode chegar um depois e outro 10 minutos depois porque cansou, não. Aí ele decidiu fazer o tambor, botou um gordinho mais na frente lá, que era o que determinava o ritmo, aliviou ele, explorou o gargalo e com isso ele conseguiu manter o ritmo, calculou mais ou menos o tempo para chegar nos lugares e a turma que ele estava comandando foi bem. Aí ele pensou, vou levar esse conceito para a minha empresa. Aí depois tem toda a história, eu não vou, vocês vão ler lá, como é que ele levou essa aplicação desse conceito, né, da batida do tambor para dentro da empresa. Mas a teoria das restrições a gente ainda vai falar um pouco mais, tá? Nesse conteúdo. O Kanban, pessoal. O Kanban, então, é um aviso ou um sinal em que o posto de trabalho diz ao posto anterior, que o abastece, que ele só pode produzir quando o Kanban autorizar. É um sinal. Pode ser usado para disparar operações de transporte, produção e fornecimento. Eu avisando o meu posto de trabalho anterior. Visa manter o fluxo contínuo dos produtos que estão sendo produzidos. Tem uma simulação, um videozinho ali que depois vocês podem olhar também. O controle Kanban é um método de operacionalizar o sistema de planejamento e controle da produção puxada. Visa o estoque zero, os materiais e componentes agregados ao produto chegam no momento exato de sua produção e execução. Eu só vou produzir na hora certa. Na forma mais simples, pessoal, é um cartão mais usual, né? Um cartãozinho que o pessoal coloca ali o que ele quer. Um tempo atrás era feito a caneta, hoje já tem sistemas automatizados. Então, eu estou aqui, né, esperando o meu fornecedor, de novo, ele vai me dar aqui, ele tem que produzir esses dois objetos aqui para eu poder fechar a minha parte na produção. Vem um pedido de cliente, o cara me passa um Kanban dizendo pode produzir, e eu passo um Kanban para ele, pode produzir também. Tá? E ele, só quando eu alcançar esse Kanban para ele, esse sinal, a maioria das vezes é um cartão, é que ele começa a produzir. Enquanto ele não ganhar nada, é como se fosse um pedido. Enquanto ele não ganhar o Kanban, parado. Então, por isso que fica sincronizado. Eles chamam isso de correia invisível. É como se fosse uma correia transportadora invisível, porque ela é simplesmente motivada pelo papelzinho ali, pelo Kanban, pelo cartão. Às vezes o pessoal usa outras coisas, até bola de ping-pong, plásticos com cores. O Kanban integrado no conceito de JIT está embasado na confiança e na reciprocidade. É uma linguagem interna ali que se cria para poder responder a isso. A qualidade é inerente ao processo. O início de fazer bem é resultado final bem feito. E a inspeção de qualidade do recebimento é praticamente dispensada. Aqui está um exemplo, né? Tá? Tem um código, né, da peça, nome, o local onde são produzidas as peças, a quantidade a ser produzida, o modelo, enfim, todas as informações que eu preciso. É como se fosse uma mini ordem de produção que me diz, faz, nesse exemplo aqui, 60 peças. É só o que eu preciso para eu poder atender o cliente, ou atender o posto de trabalho que está me solicitando. Tem uma boa explicação no livro da Lelis também, tá? Página 251, 253. Por isso que com o livro da Lelis, pessoal, com aquele capítulo, tudo isso que eu estou falando vai se encaixar melhor para vocês. A Toyota consegue manter o estoque médio inferior a 3 dias. Isso não é nada. Hoje eu acho que até já reduziu, deve estar em 1,5. Isso aqui já é de algum tempo atrás. Outros meios de fazer Kanban. Ah, mas tem que ser só cartão? Não. Pode ser um quadro pintado no chão, né? Vamos dizer assim, vocês se vão entrar num ambiente fabril, vocês vão ver várias pinturas assim, tipo um retângulo no chão, branco, pintado. Então, o que significa, né? Se tiver vazio, é sinal que eu tenho que abastecer ele. Os caras se entendem, eles são treinados nisso aí. Não preciso eu estar falando e nem mandando cartão. Simplesmente o fato de ter vaziozão naquele quadrado já diz, pode produzir. Tá? Então tem outras formas, outros sinais que indicam também o controle Kanban. Quando ele fica vazio, dispara a produção para o estágio que abastece. Container vazio também, o simples container vazio já age como instrução para produzir.
Tem o grito também, né, pessoal? Uma empresa que não é tão inventiva, tão criativa, ó, pode mandar, manda mais. Né? Ou avisos luminosos, fica verde, vermelho. Se alguém de vocês já entrou no McDonald's e viu como é que funciona o processo produtivo, o McDonald's é o melhor exemplo para ver Kanban funcionando eletrônico. Vocês vão ver que fica espiando ali, tem uma televisãozinha lá atrás que toda hora está mudando verde, vermelho e amarelo. Esses são os Kanbans, porque ali os caras tudo de olho. Aí o cara da batatinha, ele sabe exatamente, olha, quando é que vai liberar o verde para mim fazer a batata? Ah, liberou, pronto, ele vai lá e faz a batata. Aí o cara do pão lá fica, ó, quando é que eu vou ter que pegar a batatinha e botar no pacotinho ali, daí fica esperando. Então, tem todo um ritmo que já é em cima do princípio da Lean Manufacturing que a gente consegue ver nos bastidores de um McDonald's. É bem legal lá, e os caras não se atrapalham. Tu não vê toda hora se xingando e não tem, não, eles já sabem a linguagem, já estão treinados, sabem como fazer. Aí fichas com cores, né? Vermelha prioridade principal, laranja moderada, verde normal. E qualquer sinal que indique pode produzir, mas só faz se eu mandar. Pode transportar. Então o pessoal tem várias vantagens, né? Ele se adapta facilmente às variações de demanda, a redução de tempo de preparação de máquinas também, padronização de operações e balanceamento das linhas, as linhas seguem em melhor ritmo quando a gente trabalha assim, layout do posto de trabalho e operários com multifunções, adaptação da mão de obra, flexibilidade, e um sistema de controle visual ou auditivo, enfim, mas que todos entendem uma linguagem sem ter que estar se conversando muito, não há essa necessidade. O Kanban já resolve. Aí tem o Kanban de transporte, que eu vou passar mais rápido, tá? Que é para avisar um estágio anterior que pode ser retirado do estoque e transferido para um outro destino. O Kanban de produção é um sinal para um processo produtivo de que ele pode produzir um item para que seja colocado em estoque. E o Kanban de fornecedor é aquele que aciona o meu fornecedor. Aí não vai ser um cartão muitas vezes, às vezes é uma mensagem que eu mando para ele num sistema de EDI, né, de troca eletrônica de dados, que ele, quando falta produto, quando falta matéria-prima, aquilo já avisa automaticamente que ele tem que mandar uma carga, ou meia carga, enfim, depende do que eu combinei com ele para me abastecer. Ou seja, o meu fornecedor vai me abastecer só quando eu preciso mesmo. Pessoal, o JIT é feito em serviços, sim, que nem eu falei para vocês. Prateleiras de supermercado, é muito comum. Aquele cara que repõe as coisas no supermercado, ele tem um padrão Kanban, talvez num POP, ou enfim, um tipo de checklist, alguma coisa ali à mão, ou ele foi treinado e decorou, tá? Se bem que eu acho que para tantos itens é difícil decorar. Ele sabe assim, ó, olha, lá na onde a gente vende o Nescau, sempre tem que ter no mínimo 5 latinhas. Se tiver menos de 5 latinhas, tu vai lá e busca mais 5 e repõe. Então, o próprio número de latinhas é o sinal para acionar a reposição. E aí ele vai passando e vai vendo onde é que tem as lacunas. Depende da demanda do dia, daquele produto. Tá? Então, o papel dele é ficar passando ali quando ele vê as várias mercadorias, né, que está em falta, ele vai lá e faz a reposição. Então, prateleira de mercado. McDonald's eu já falei. Um Kanban fácil de ver, todo mundo vai se lembrar desse Kanban, porque todo mundo, bom, eu não sei todo mundo, né? Eu digo todo mundo de Santa Cruz aqui, ou quase todo mundo aqui de Santa Cruz. Basta ir numa churrascaria, aonde a gente tem aquele verde, manda vir carne. Vermelho, às vezes o cara não obedece. Para de mandar carne, porque eu já estou cheio. Na pizzaria, se tiver não sei o que, manda salgada. Se tiver não sei o que, manda doce. Isso é Kanban, pessoal. O Kanban está mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. O cara que é disciplinado lá, ele sabe, olha, eu só vou jogar pizza, ou eu só vou jogar churrasco naquela mesa se tiver verde. Se tiver vermelho, é sinal que o cara está satisfeito. Por enquanto, não vou mandar nada. Então, tudo que indica, em forma de um sinal, né, manda mais, ou não para de mandar, é Kanban. Então, aparece isso. Entrega de materiais em obras da construção civil também, eles colocam lá areia, brita, e aí eles têm um nível lá que mais ou menos já diz quando é que dispara lá, o próprio fornecedor de areia, brita, já sabe quando é que tem que mandar mais, porque a obra tem que andar. Aplicativos que fornecem lembretes, enfim, aí tem hoje até no celular aí, né? Redução de filas de materiais, informações. No ensino, os professores preparam conteúdo para cada aula e postam o mesmo na sala virtual minutos antes da aula. Eu faço bem antes da aula, tá? Mas tem professor que só coloca na hora da aula. Não tem problema. Ele sabe se
A data da aula está vazia, sinal que tem que colocar conteúdo. Seria uma forma de Kanban também. Cursos que customizam conteúdo em relação à necessidade do aluno. Cada vez mais aumenta isso, inclusive no ensino superior. Tá? Então, serviços também usam Kanban. Aqui, pessoal, eu vou deixar porque a gente faz um paralelo entre o Just in Time e o MRP. São tabelinhas ali que ajudam. Depois, talvez vocês tenham uma outra perguntinha daqui. Como vocês já viram o MRP no semestre passado, ou se quiserem recapitular, podem pegar o meu conteúdo. Mas tem alguns comparativos aqui interessantes, tá? E o principal é que eles são compatíveis, sim. Só até um determinado nível de complexidade. Acima de, quando tem muita complexidade, muita variedade, muita, que nem eu falei, muita sazonalidade, aí já fica um pouco mais complicado conciliar os dois. Mas eles são compatíveis. Aqui diz, ó, à medida que as estruturas de produtos e roteiros tornam-se mais complexas, é possível, até um certo limite, combinar o JIT e o MRP. Então, eles são combináveis até um certo limite. Muito bem, pessoal. Vou agora desligar aqui o meu sisteminha para poder mostrar os vídeos, para não dar interferência ali, acho que a questão do som. Os vídeos são bem ilustrativos, né? Então vale a pena a gente dar uma olhadinha.